Olá, meus queridos alunos das turmas do 8º ano aqui da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, da nossa querida diretora Maria Alice. Aqui é seu professor Eurípides Venâncio, professor da disciplina de História e Ensino Religioso. Hoje nós estamos trazendo um conteúdo para vocês aqui maravilhoso, daquela que é uma das mais importantes revoluções da história. Eu falo da Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa é um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Foi, na verdade, um processo revolucionário inspirado em ideias iluministas contra a monarquia absolutista. A Revolução Francesa ela é tão, mas tão grande que os próprios historiadores a utilizam como marco do fim da Idade Moderna, dando assim início à Idade Contemporânea. Seus ideais foram inspiradores para vários outros movimentos em todo o mundo, assim como a própria Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Diferentemente de outros movimentos da época da Revolução Francesa, percebemos e vemos a participação como sendo geral, tanto dos pobres, dos desempregados e até mesmo comerciantes de pequenos espaços, os camponeses, a nobreza e o próprio clero, formado pelos padres, bispos, canônicos e pelos próprios sacerdotes com menor poder aquisitivo. Vejamos agora o contexto da Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França era um país agrário com produção estruturada de um modelo feudal. Devido às guerras da América e às más colheitas, a França atravessava uma crise econômica sem precedentes. Para resolvê-los, os ministros do rei Luís XVI sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Por outro lado, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Vejamos agora quais foram as causas que levaram à Revolução Francesa. A burguesia francesa detinha grande parte do poder econômico na França, mas não detinha o poder político. Por isso, defendia que a França adotasse o liberalismo. Também desejava acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, que não pagavam impostos. O iluminismo, por sua vez, foi um movimento intelectual que criticava práticas econômicas mercantilistas, o absolutismo e os direitos concedidos ao alto clero e à nobreza. Defendiam a separação de poderes, o fim da sociedade estamental e também o direito à igualdade e à justiça perante a lei. Quando falamos de Revolução Francesa, precisamos entender que ela é dividida em três fases. A primeira fase, a fase da monarquia constitucional. A segunda fase, a fase da Convenção Nacional. E a terceira fase, a fase do Diretório. Na primeira fase, a monarquia constitucional, ela compreende o período de 1789 a 1792. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada a Assembleia Constituinte Nacional, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade, igualdade, da fraternidade, além do direito à propriedade privada. O rei Luís XVI não assina a declaração e isso provocou manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres nobres tiveram que fugir. Já a Constituição ficou pronta em setembro de 1791 e trazia mudanças como a monarquia constitucional, a divisão de poderes e o fim dos estamentos sociais. Para tanto, foi convocado a Assembleia Geral.
Pressionado pela situação, o rei Luís XVI convoca então os Estados Gerais, que era, na verdade, uma associação ou uma assembleia formada pelos 3 estados da sociedade francesa. Primeiro estado, clero. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, a burguesia e os camponeses. O terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Somente assim conseguiriam passar normas que os favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusavam essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. Desta forma, o terceiro estado, parte do primeiro estado, baixo clero, se separaram então na Assembleia e se declararam agora legítimos representantes da nação. Então formam com isso a Assembleia Nacional Constituinte e juram permanecer reunidos até a finalização da Constituição. Segunda fase, Convenção Nacional de 1792-1795. Como as ameaças cresciam, o rei Luís XVI resolve então fugir, mas é capturado e levado para Paris. Ali seria condenado à morte e executado em janeiro de 1793. A Assembleia Legislativa foi substituída então através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional. Implantou assim a República. No entanto, haviam sérias divergências de como seria conduzida a Revolução. Os principais grupos eram girondinos, eram a alta burguesia e defendia a monarquia constitucional. Já os jacobinos, da média e pequena burguesia, queriam uma instalação de uma república e um governo popular. Terceira fase da Revolução, a fase do Diretório, se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, onde os girondinos chegam ao poder. Adversário dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar medidas como o congelamento de preços. No entanto, acabaram assim por atrair a antipatia da população ao fazê-lo. Vários países, como a Inglaterra, ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Diante desta situação, o Diretório recorre então ao exército, especialmente ao general Bonaparte, para conter os inimigos. Desta maneira, Bonaparte dá um golpe, o 18 de Brumário, onde instaura o consulado, um governo centralizado na sua pessoa. As consequências da Revolução Francesa. Em 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou por modificações políticas, sociais e econômicas. A família real foi destituída e exilada. A aristocracia e o clero perderam os seus privilégios e os camponeses puderam, enfim, deixar o campo e desapareceram com isso as barreiras que limitavam as atividades da burguesia. Igualmente se instaurou assim a separação de poderes, uma constituição, e o poder da igreja foi limitado. Em 1799, a alta burguesia aliou-se a Napoleão Bonaparte e este teve que recuperar a estabilidade do país. Uma vez pacificada, a França entra em um período de expansão, com as guerras napoleônicas, as quais pretendiam espalhar as ideias da Revolução Francesa pelo continente europeu. Muita calma nessa hora. Muito bem, meus queridos alunos do 8º ano aqui da nossa Escola de Tempo Integral Padre Josimo.
Chegamos ao final do nosso vídeo aqui falando sobre a Revolução Francesa de 1789. Esse conteúdo ele é importante porque são recorrentes, está sempre caindo nas provas do SAEP e sempre cai também em provas do Enem. Então é muito importante vocês estar familiarizados com esse assunto. E aí, vocês gostaram? Espero que sim. Estaremos aqui ao longo do ano de 2023 sempre colocando vídeos para reforçar as nossas aulas que nós estamos passando aí para vocês em loco, tá bom? Então, grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.